Não dá para entender, ó. Não dá para entender, ó. Não dá para entender a vida do ser humano. Tem gente que tem tudo. Tem carro, tem moto, tem casa, tem... Já falei, tem tudo. E eu não sei, eu trabalho e viro. E eu não consigo nada na minha vida. Não consigo nada na minha vida. Tem gente que precisa de um trabalho tanto e tem um monte de coisa. Aí isso eu já falei, então vou falar mais que já tá gravado aí. Às vezes ele tem, eu concordo. Eu concordo. Às vezes ele tem aquele monte de coisa ali. Tem carro, tem moto, tem casa, tem tudo. Mas às vezes ele não tem o que o ser humano precisa. Agora, o que o ser humano precisa? O que o ser humano precisa? O ser humano eu vou falar o que o ser humano precisa. Eu não vou falar o que o ser humano não precisa, eu vou falar o que o ser humano precisa. Para ele viver nessa fase da terra aqui. O ser humano precisa de comunhão, precisa de paz, precisa de amor, precisa de simplicidade, precisa de humildade, precisa de caridade. Então, às vezes ele tem todas as coisas, mas o principal que o ser humano precisa, ele não tem. Você tem esses que eu falei, essas coisas que eu falei, você tem essas coisas que eu falei? Então, dá graças a Deus. Mesmo que você não tenha nada disso aí que ele tem, mas você é mais rico do que ele. Você é mais rico do que ele. Porque, porque a palavra diz assim, porque a palavra diz assim, o, você pode ter o que você tiver, mas se você não tiver a graça de Deus, você não tem nada. Você é um pobre miserável, a palavra fala. Se você não tiver a graça de Deus, você é um pobre miserável. Se você tiver esse tipo de coisa que eu falei aqui agora, você pode dar graças a Deus todo dia, na hora de se dormir, na hora de se levantar. Agradecendo a Deus pela, pelas essas coisas que você recebeu de Deus. Não precisa agradecer a Deus pelo seu carro, não precisa agradecer a Deus pela sua casa, não precisa agradecer a Deus por nada. Agradeça a Deus por você ter essas coisas que eu falei aqui. Se você tiver isso aqui que eu falei aqui agora, você já é um homem milionário. Que a palavra fala que a caridade é... Um homem que não tiver a caridade, ele é um pobre miserável diante de Deus. A caridade é a melhor coisa que um homem pode ter. A melhor coisa que um homem pode ter é a caridade. Então, se você tiver essas coisas que eu falei aqui agora, dá graças a Deus todo dia. Mesmo que você não tenha nada, mesmo que você não tenha moto, cara, não tenha nada, dá graças a Deus todo dia. Que você é um homem milionário diante de Deus. Que essa aí, qualquer um que o servo de Deus que é temente a Deus, o fraco, o fraquinho que não aguenta, que não consegue quase nem congregar direito. É isso aí que ele tem que ter. Se ele tiver isso aí, ele já é um homem milionário entre Deus. Porque você vai produzir tudo. Isso aí vai produzir o que você precisar. Você vai produzir tudo. O que você precisa para ser uma pessoa fiel, tá aí nessas coisas aí. A qualidade tem 3 requisitos. Nem precisa, nem você ter as 3, mas se você tiver as 3, você já é um milionário. Você já é um milionário se você tiver as 3, velho. Porque a Bíblia fala que sem a caridade você não consegue nada. Você pode ser o que você for. Você pode ser ancião, você pode ser cooperador, você pode ser o que você for.
Você pode ser o mais rico do mundo, se você não tiver isso aí, você não... A palavra diz que você não é nada. Você também que é do ministério também, corra atrás, porque tem que ter, se não tiver, não vai jogar nada o ministério seu. É isso aí, eu tô falando até com o ministério agora. Eu tô falando, porque aqui é dica, aqui não tem nada a ver com pregação, nada, aqui é dica só. Não tem nada a ver com pregação, não tem conselho nada, aqui é só dica. Valeu!